frente em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pela vida do irmão Marcelo, o obreiro da tua casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, edifica, fortalece, traz o entendimento, a revelação. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar falando com a tua igreja, que venha ser manifestada a tua vontade e não a nossa. Pai, que nós possamos entender e compreender a tua palavra, e que se cumpra, Senhor, os teus propósitos em nossas vidas. Usa o teu filho nesta noite de maneira sobrenatural, com ousadia, Pai, em nome de Jesus Cristo, com muita, Senhor, muita virtude, com muita presença do Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, irmão Marcelo, fica na paz. Deixa Deus te usar. A paz do Senhor, amados. Glórias a Deus. Vamos nos ligar um pouquinho novamente com o trono da glória. Feche os teus olhos, querido. Eu quero convidar você, ao invés de cantar essa canção, eu não sei o que vai ser tocado, querido, mas eu quero que você feche os seus olhos, se você puder, e converse com o Senhor nesse momento. Coloque diante dele o que você precisa. O Senhor está com os braços estendidos, e as mãos dele não estão encolhidas para que não possa abençoar, a palavra do Senhor diz. Então coloque diante dele. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu não
Glória a Deus, aleluia. Amados, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 5 e no verso 1. Glórias a Deus. Obrigado, querido. Aleluia. Nós nunca vamos saber o preço, porque nós só conseguimos calcular aquilo que é humano. Mas o preço que Jesus pagou é incalculável. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, Ele pagou pela alma do mundo todo, por todas as almas que tem no mundo. Então não tem como calcular. Glórias a Deus. Grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amados, a palavra do Senhor está falando de um homem. De um homem que não era israelita. De um homem que era de um país inimigo do povo de Israel. E não era qualquer homem, mas era um homem muito temido em Israel. Porque ele era Naamã, o chefe do exército. Ele era o comandante. Dá-se a entender que, como chefe do exército, quando o rei delegava que entrasse em guerra, quem estava diante era ele. Quem coordenava quando ia ser atacado ou não era ele. Porém, esse homem era leproso. Creio eu que nas vestes dele ele escondia a sua lepra, para não mostrar para os seus inimigos a sua fraqueza. Muitas vezes é o que nós fizemos também. Queremos esconder as lepras. Mas essa é a noite de tirar a máscara, de tirar as vestes e deixar com que o Senhor, não o homem, não nós, não carne julgue, mas que o Senhor limpe as lepras das nossas vidas. E esse homem estava na sua casa. E a Bíblia diz que ali trabalhava uma menina que foi levada cativa do povo de Israel, num dos ataques que eles fizeram. Provavelmente onde eles atacaram era perto das fronteiras, porque eles não tinham domínio sobre toda a terra de Israel, mas eles dominavam de cidade em cidade, eles avançavam. E provavelmente uma das cidades que essa menina morava era uma cidade de divisa com a Síria. Amados, se nós analisarmos isso nos dias de hoje, é como o cristão que anda em cima do muro. É como o cristão que está na igreja, mas está muito próximo do mundo e muitas vezes até mesmo flerta com ele. Que está muito próximo da barreira entre estar fora da igreja que eu falo é fora da presença de Deus. Anda muito perto das coisas do mundo. Essa menina andava muito perto da divisa. O Senhor quer que nós paramos de andar na divisa com o mundo e que nós adentramos ao reino da glória com o nosso jejum, oração, arrependimento e estudo da palavra. A palavra é o alimento para nossas almas. A oração é o combustível que nos mantém.
cada vez mais, se nós mergulharmos no oceano do Espírito, nós estaremos nos afastando do mundo. E não estaremos correndo o risco de ser levado cativo pelo inimigo. Mas essa menina foi cativa e ela trabalhava como escrava. Ela podia desejar: esse homem me tirou da minha família, ele destruiu as terras, ele avançou e levou preso e devastou o lugar onde eu morava. Ela podia olhar e dizer que ele morra. Ela podia olhar e dizer que ele apodreça com a lepra dele. Mas ela disse não. Ela disse: tomara a Deus que o meu Senhor estivesse em Samaria. Lá ele encontraria o homem de Deus. Quem é homem de Deus? O que é um homem de Deus? Temos que parar e analisar nisso. E quando eu falo aqui homem, eu estou falando no sentido ser humano, homem e mulher. O que é ser um homem de Deus? O que é ser uma mulher de Deus? Quem era esse homem de Deus? Havia em Israel uma pessoa que julgava e que era profeta do Senhor, chamado Elias. Fez descer fogo do céu, mas chegou um dia em que ele se deparou com um cansaço físico, emocional. Ele passou numa cidade, deixou o seu ajudante e escolheu a solidão. E foi para o deserto e pediu para morrer. Teve um encontro com o Senhor e o Senhor mandou que ele ungisse 2 reis. E que ele colocasse Elias em seu lugar. E que depois então o Senhor recolheria ele. Que depois então o Senhor cumpriria o desejo do coração dele. Mas entenda, querido, que não é como nós queremos. É como o Senhor quer. E esse homem, ele deixou a função que ele tinha no Senhor. Ele escolheu não exercer mais o que Deus tinha para ele. Ele escolheu pegar o ministério dele e dizer: Senhor, está aqui. Eu não quero mais. Foi isso que ele fez. E nem os 2 reis ele não ungiu. Foi Eliseu quem ungiu. E ele procurou Eliseu e pegou Eliseu e fez com que Eliseu caminhasse com ele para que ficasse em seu lugar. E esse homem disse para ele: eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Por que porção dobrada? Porque ele não queria simplesmente terminar o que Eliseu não terminou. Mas ele queria viver a história dele com Deus. Não queira terminar o que alguém começou. Não queira viver o que alguém está vivendo. Não queira imitar alguém. Deus não te chamou para ser uma imitação. Deus não te chamou para ser um eco nesse mundo. Deus não te chamou para você espelhar outras pessoas. Mas Ele te chamou para espelhar a Cristo. Para ser espelho do céu. E era isso que Eliseu estava dizendo. Eu não quero simplesmente terminar o que você começou, mas eu quero fazer uma história diante do Senhor. E ele fez. Tudo que Elias fez, Eliseu fez em dobro. Eu estava ouvindo uma ministração esses tempos atrás, e o pregador ainda dizia: quando um milagre faltava para ser o dobro, jogaram um corpo na cova dele, onde estavam só os ossos dele, e o morto ressuscitou na hora. O Senhor cumpriu a sua palavra. Se o Senhor te chamou, se Ele te trouxe aqui, não foi em vão. Aquela menina não estava na casa de Naamã em vão, porque a Bíblia diz que Naamã ganhou vitórias em batalhas por intermédio do Senhor. Muitas vezes você pode achar que o inimigo está te vencendo. Muitas vezes você pode achar que o inimigo é mais forte do que o que está com você. Mas muitas vezes o Senhor está com a mão assim. E Ele faz assim. Ele só tira um pouquinho para o lado. Ele não esquece você. Ele só permite que o inimigo dê uma encostadinha em você. Ah, mas Deus não faz esse tipo de coisa. Olha a história de Jó. Deus não pesa a mão sobre ninguém. Olha o rei que ele botou para pastar igual um jumento.
Tem certeza? Olha a palavra de Deus. Olha a história de Jonas. Tudo que o Senhor nos manda fazer, tem que estar o desejo no nosso coração de fazer, porque senão não é da vontade do Senhor. Jonas tinha o desejo no seu coração de aquele povo não se rendesse a Deus e não fosse perdoado, mas sim destruído. E ele foi para outra direção. Essa menina podia ter feito a mesma coisa, ter deixado que ele morresse. Então a esposa de Naamã provavelmente chega para ele e fala, conta aquilo que a menina falou de um homem de Deus que poderia curar. Mas por que aquela esposa queria o seu marido bem? Amados, um leproso não pode abraçar. Um leproso não pode deitar na mesma cama que a sua esposa. Era um lar destruído. Era uma família arrebentada por uma enfermidade. Era uma família onde não podia ter o convívio natural de marido e mulher. Se ele tinha filhos, ele não podia abraçar seus filhos. E em Israel, não relata como é na Síria, mas em Israel, um leproso não podia nem estar entre as pessoas. Era uma família destruída e desolada. Então acende no coração de Naamã uma esperança. Mas também acende uma coisa chamada humildade. Porque ele não estava indo em qualquer lugar. Ele estava indo no território do seu inimigo pedir a cura da sua lepra. E ele foi diante de um rei. E o rei então escreveu uma carta e imediatamente mandou ele para Samaria para falar com o rei de Israel. Amados, ele foi diante do seu inimigo e entregou a carta. E na carta o rei da Síria escreveu: quando chegar diante de você essa carta, você saberá que eu enviei o meu servo para que você o cure da lepra. Então o rei orou e ele foi curado da lepra? Não. O rei rasgou as suas vestes e se desesperou. E ainda acusou o rei da Síria de estar querendo uma guerra. Um ato de humildade de alguém que veio visitá-lo pedindo socorro pela sua enfermidade. Ele olhou com os olhos de quem queria guerra. Como estamos olhando as coisas que chegam diante de nós? Como nós estamos analisando aquilo que chega diante de nós? Pessoas muitas vezes enfermas, pessoas muitas vezes necessitadas, Deus tem colocado diante de nós. E com que olhos nós temos olhado para elas? Quais são as nossas atitudes diante delas? O Senhor levantou o povo de Israel para que ele fosse um exemplo para outras nações. E que exemplo estava sendo esse rei? Que exemplo nós estamos sendo? Então o profeta ouviu falar que o rei havia rasgado as suas vestes e disse: ei, manda este homem para mim, que ele saberá que há um Deus em Israel. Ele não disse saberá que há um Deus em mim, não saberá que há um poder e autoridade sobre mim, não. Ele disse que há um Deus em Israel. Sabe aquela pessoa que te persegue? Sabe aquela pessoa que tenta destruir a tua vida? Seja exemplo para ela. Quantas vezes Eliseu soube que aquele homem tinha adentrado no território de Israel e que tinha matado homens, mulheres, crianças, levado cativo, destruído tudo? Mas ele foi exemplo, dizendo: mande para mim. Só que Naamã veio com uma carta, como uma obrigação de que Israel teria que curar a sua lepra. E então chegou lá o recado diante do rei, e o rei mandou Naamã na casa do profeta.
E quando chegou lá, o seu servo disse: ei, Naamã, o homem está aí fora. Ok. Vai lá e diz para ele. Vai lá e diz para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. No Rio Jordão ficava em Israel. O Rio Jordão era um rio lamacento. Um rio onde as suas águas não são transparentes. Um rio onde as suas margens não são de areia, mas são de lodo. Mandou mergulhar 7 vezes. Mas Naamã não tinha vindo procurar o Senhor, Deus. Ele tinha vindo procurar um homem, ele tinha vindo procurar uma pessoa. Eu pergunto, quem você veio procurar nesta noite? Nós homens não temos nada para você. Deus tem por intermédio das nossas vidas. Mas não espere de nós. Não espere de homens. Não ande de um lado para o outro esperando que os homens vão resolver os teus problemas. Não vá de um lugar a outro achando que você vai apresentar os seus problemas e os homens vão resolver. Mas coloque diante do Senhor. A Bíblia fala que quando tivermos uma dificuldade, nós devemos adentrar no nosso quarto e fechar a porta atrás de nós. O que significa isso? Momento de intimidade com Deus. É na intimidade com Ele que Ele quer ouvir os teus problemas. Muitas vezes, quantas pessoas talvez Naamã tenha procurado, quantos médicos ele tenha ido e tenha dito: ei, cure a minha lepra. Quantos talvez ele tenha ameaçado de morte, dizendo: se tu não me curar, tu não serve para nada e eu te mato. Porque ele era um general de guerra. Ele estava acostumado a matar pessoas. Quantos homens, quantas pessoas têm contado os seus problemas para todo mundo, menos para Deus? Ele contou para sua esposa, a sua serva ficou sabendo, a sua serva falou do homem de Deus, ele contou para o seu rei, o seu rei mandou uma carta para outro rei. Quantas pessoas já estavam sabendo nisso aí? Mas em que momento ele colocou diante do Senhor? Nenhum. Quando você tem colocado diante do Senhor as tuas necessidades? O bem mais importante que Deus nos deu é a salvação. É o mais importante. E é o que nós temos que procurar primeiro. Mas as outras dificuldades, as necessidades, aquilo que nós passamos no dia a dia, também é do interesse do Senhor. Porque Ele não é um Deus manco, Ele não é um Deus aleijado, Ele não é um Deus que é Deus pela metade. Ele não quer só o braço, Ele não quer só a perna, Ele não quer só a cabeça, Ele quer você por inteiro. Ele quer que você pegue e entregue todas as áreas da tua vida na mão dEle. Naamã só chegou diante do rei e disse: cura da minha lepra. Chegou diante do homem de Deus e achou que o homem de Deus ia colocar um tapete vermelho e que ele ia sair lá de dentro e que ia recebê-lo e queria reverenciá-lo e que ia orar por ele e que ia tocar nas feridas e que ele seria curado. Muitas vezes não é do jeito que nós queremos. Muitas vezes nós criamos expectativas e queremos que Deus faça daquela maneira, daquela forma, e tem que ser daquele jeito e pronto. Não é assim que Deus faz. Uma vez eu fiz um propósito com o Senhor, e eu disse para Ele que se acontecesse de tal e tal maneira, eu saberia que era dEle. E Ele me fez entender que não é do jeito que eu quero, que não é do jeito que eu coloco diante dEle. Nós podemos fazer prova com o Senhor, e elas funcionam, e muitas vezes elas nos livram de caminhos sem saída. Mas não é do jeito que nós queremos. Não era do jeito que Naamã queria. Porque Naamã não queria exposição. Naamã, ele não queria que as pessoas soubessem do seu problema.
Então recebeu o recado e foi embora, decepcionado. Decidiu voltar para sua casa, frustrado por ter viajado tão longe, frustrado por ter ido exposto o seu problema diante dos seus inimigos e nada ter resolvido. Ele começa a pegar o caminho de volta. Querido, se ainda não mudou a situação, não pegue o caminho de volta para longe da presença do Senhor. Se as coisas ainda não aconteceram, não vire as costas e caminhe para longe da presença do Senhor. Mas permaneça firme. A consistência, a perseverança é que leva à vitória. A Bíblia diz que nós não podemos ser inconstantes como aquele que chega diante do espelho e logo já esquece da sua fisionomia. Daquele que ouve a promessa do Senhor agora e daqui 5 minutos já não lembra mais dela. Nós não podemos ser assim. Mas Deus nos deixou uma promessa, que nós somos mais importantes do que os passarinhos, que Ele cuida de todas as necessidades que Ele sustenta. Nós somos mais importantes do que as flores do campo, que nascem e que eram mais bonitas do que todas as vestes que Salomão já tinha usado. No momento de dificuldade, o inimigo tenta tirar isso de nós. Ele tenta dizer que não é assim. Ele tenta dizer que Deus não está olhando. Ele tenta dizer que não adianta mais. Ele tenta dizer que é tempo de nós virarmos as costas e voltarmos para onde nós estávamos, que estava melhor. Quem sabe ele pensou, eu me cansei, eu vou voltar para minha casa, podia ter ficado lá descansando. Mas o seu criado disse, se ele tivesse te pedido coisa difícil, tu não teria fazido? Tu não teria feito se fosse algo muito difícil? Sim. Então por que não fazer o que é simples? Se Deus aparecer aqui agora e pedir para nós sairmos daqui e irmos lá numa esquina e falarmos de Jesus para alguém, nós vamos ou não vamos? Se nós vimos Deus aqui na nossa frente falando para a gente fazer alguma coisa, nós vamos fazer. Por mais difícil que ela seja. Se mandar ir até o Japão, nós vamos dar um jeito de ir. Por que não fazer as simples? Por que deixar passar as pequenas coisas? É tão simples acordar e agradecer ao Senhor por mais um dia. É tão simples acordar e tirar uns minutos de atenção, de comunhão com Ele. É tão simples ler um trecho da Bíblia. É simples fazer. É uma leitura. Mas eu não sei ler direito, ou eu não sei ler. Peça para alguém, é simples. Tem em áudio, coloca no teu aparelho de CD e escuta, é simples. É simples orar. Eu posso fazer isso andando de carro, eu posso fazer isso trabalhando, eu posso fazer isso onde quer que eu esteja, é simples. Naamã poderia da sua casa mesmo dizer, ei Deus, tu já me deu tantas vitórias contra o teu povo. Me dá a cura. Mas por que ele não fez isso? Porque ele não conhecia o Deus de Israel. Ele não fez isso porque ele pensava que as suas vitórias eram por intermédio dos deuses da Assíria. Está na hora de nós deixarmos a cegueira espiritual. De acharmos que nós vamos receber uma cura por causa de um óleo, que nós vamos receber uma cura por causa de um envelope, que nós vamos receber uma cura por causa de um paninho, nós vamos receber uma libertação por causa de objetos. Não, amados. Nós vamos receber uma cura se nós tivermos fé, sem importar o meio pelo qual ela vem. Eu hoje podia não estar mais aqui. E por uma cirurgia, pela mão de um médico, o Senhor permitiu que eu esteja aqui.
Muitas vezes as formas não é como nós queremos. E não era o que eu queria. E por muito tempo, eu busquei ao Senhor, eu orei, eu jejuei, eu subi monte, eu fui daqui para ali, para todo lado. Eu orava de madrugada em casa sozinho. E um dia o Senhor me disse, não é como tu quer, é como eu quero. Não era como Naamã queria. Então ele decidiu ir. Mas quando ele chegou ali na beira do rio, quem sabe ele estava vestido com as suas melhores vestes, porque ele veio na presença de um rei. Num local onde não era permitido que os leprosos andassem entre as pessoas. Creio eu que ele veio com as suas vestes tampando a sua lepra. Mas quando ele chegou lá para mergulhar, ele teve que tirar a sua capa da vaidade. Então ele começou a tirar as suas vestes de orgulho. Ele começou a tirar o seu escudo, a sua proteção de batalha. Ele não ia entrar no território inimigo, à mostra, para qualquer um matar ele no meio do caminho. Então quem sabe ele começou a tirar a sua couraça da soberba. Quem sabe ele colocou ao lado e então tirou a sandália da violência. E então ele pôde entrar nas águas. E ele mergulhou uma vez. Mergulhou 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E nada mudou. Nada estava diferente. Quantas vezes você tem tentado servir ao Senhor e parece que nada muda? Quantas vezes você tem tentado dobrar o teu joelho e parece que as coisas não acontecem? Será que você já tirou a capa? Será que você já tirou a armadura? Será que você já tirou o eu? Será que você já tirou o egocentrismo? Que é o que o inimigo coloca no coração das pessoas, que é o eu posso, eu sei, eu consigo, eu faço, eu aconteço. E entregou na mão do Senhor. Ali era muito mais do que simples 7 mergulhos. Mas a cada mergulho daquele, a cada roupa que ele tirava e expunha a sua enfermidade, a sua doença, ele estava sendo tratado. Ele estava sendo curado para que o Senhor pudesse agir na vida dele. O coração dele estava sendo moldado naquilo. Quantas vezes é difícil confessarmos pecados? Quantas vezes é difícil nos colocarmos diante do Senhor e dizermos que erramos? Quantas vezes é difícil procurar um líder e dizer que está em pecado em tal área? Não é fácil, mas é necessário. Não podemos andar com nossas roupas bonitas e estarmos escondendo a lepra. Não podemos estar andando bonito por aí, está escondendo o pecado dentro de nós, está escondendo os caminhos errados dentro de nós, os sentimentos contrários à vontade de Deus dentro de nós. É tempo de nos libertar. É tempo de mergulharmos no oceano do Espírito e deixarmos que Ele venha nos limpar. É tempo de mergulharmos fundo. Não só molhar os pés, nem só até os ombros, mas mergulhar por completo, se entregar por inteiro. Se entregar por inteiro significa renúncia. Se entregar por inteiro significa sair da posição de conforto. Significa largar o remo do barco e entregar nas mãos do Senhor. Significa deixar de tomar as decisões e pedir para que Deus tome as decisões por nós. Significa nós termos uma comunhão com o Espírito Santo que só vem por intermédio da conversa com o Senhor, que é a oração, que só vem por intermédio do estudo da palavra de Deus, que é o alimento para nossas almas.
Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. É ela que nos ensina, é ela que nos direciona. Naamã não tinha isso, mas nós temos hoje. Nós não estamos em Israel e nós não temos o Rio Jordão para mergulhar. Mas nada disso mudaria a nossa situação. Porque são coisas físicas. E ali, na verdade, o que estava acontecendo eram atos físicos que geravam mudanças espirituais. Era isso que estava acontecendo. Cada vez que Naamã atacou o exército de Israel, ele não estava atacando a homens, mas ele estava atacando a Deus, porque eram filhos de Deus. Qual o pai, se atacar um filho, não vai tomar as suas dores? Mas o Senhor mostra o amor dele, até mesmo por aqueles que o perseguem, tanto que transformou Paulo de perseguidor em ministro do Evangelho. E ele não fez diferente com Naamã. Naamã mergulhou naquele rio pela 7ª vez. E quando ele levantou puro, ele levantou limpo. A sua pele era mais limpa e mais bela do que a pele de um bebê. Eu penso agora que Naamã pensava: agora eu posso abraçar a minha esposa, agora eu posso abraçar a minha família, agora eu posso ter uma vivência normal. É a lepra que te impede? Tira ela. Deixa o Senhor tirar ela nesta noite. Mergulha no oceano do Espírito. Eu não sei qual é a lepra que te atrapalha. Eu não sei qual é a área da tua vida que você tem dificuldade. Eu não sei aonde tem sido destruído a sua alegria. Eu não sei aonde você tem dito que mais vale morrer. Eu não sei aonde você tem se envergonhado na área da sua vida. Mas o Senhor sabe, assim como Ele sabia de Naamã. E Ele te convida para mergulhar na presença dEle, para mergulhar na unção do Espírito Santo. Ele te convida para mergulhar na presença dEle e sair limpo, sair transformado, sair vivificado, sair restaurado. É isso que Ele te convida a fazer. Então Naamã volta e vai até a presença de Eliseu. E ele quer pagar Eliseu pelo milagre. Não queira pagar pelo milagre. Cristo já pagou por ele. Milagre não é vendido nem pode ser comprado. Mas é de graça. O único preço é a fé. Que não custa nada deste mundo. Não pode comprar nada deste mundo, mas pode fazer com que todas as coisas venham a ser verdade e que elas venham a passar a existir quando não existem. O que não está existindo na tua casa? É a paz? A fé faz existir. O que não está existindo na tua casa? É a condição financeira? A fé também faz ela existir. É a salvação? A fé leva. O que está faltando na tua casa? O que está faltando na tua vida? Coloque-se diante do Senhor nesta noite com fé e Ele te concederá. Não por mão de homens, mas por fé em Jesus. A Bíblia diz que todas as bênçãos, todas as coisas estão liberadas nas regiões celestiais. Está tudo liberado, o teu milagre já está liberado lá no céu. Nas regiões celestiais, o que você precisa já está liberado. Basta você tomar posse. Basta você acreditar. Basta você com fé dizer: ei, Satanás, eu não creio mais nas tuas palavras de que eu não vou conseguir. Eu não creio mais nas tuas acusações de que Deus não me ama. Eu não creio mais nas tuas acusações de que nada para mim vai dar certo. Mas eu creio que o Deus que deu o seu Filho naquela cruz pode e quer transformar todas as áreas da minha vida. Creia. O profeta disse: não quero nada disso que tu trouxe.
Não queira recompensas. Não faça as coisas esperando recompensa. Não estenda a mão para ajudar alguém esperando algo em troca. Pois nisso há morte e destruição. Mas faça como o exemplo de Cristo, que se entregou sem querer nada em troca. Ainda dando a escolha de nós escolhermos ou não servirmos a Ele, sem nos obrigar. Tendo o direito de estar como juiz diante de toda a terra, porque foi justo e tinha esse direito. Mas Ele se escolheu ficar como advogado ao lado do Senhor, para quando Satanás chega lá acusando Ele, dizer: não, o meu sangue cobre esse pecado. Para Ele chegar lá e dizer: não, o meu sangue limpa essa enfermidade. Para Ele chegar lá e dizer: não, o meu sangue tira essa lepra. Foi isso que Ele escolheu. Um dia Ele vai ser juiz. No dia que Ele voltar, Ele vai ser juiz. E Ele vai julgar as nações. E vai julgar cada um segundo as suas obras. E hoje Ele te dá a liberdade de escolha, de mudar as tuas obras. E de as tuas obras serem aceitas diante do Pai. E de elas serem frutos e chegarem diante dEle como perfume suave, em adoração a Ele. Escolha você também fazer isso. Mas eu não tenho força. Naamã também não tinha para tirar a sua enfermidade. Naamã não podia pegar com as suas próprias mãos e tirar a sua lepra. Mas ele tomou a posição de dizer: eu vou. E vou mergulhar as 7 vezes. E ficarei curado. Não estou convidando você para fazer 7 dias de alguma coisa, não. Não é isso que vai mudar a tua vida. Não é isso que vai fazer a diferença. Não é estar em 2 cultos na semana que vai mudar a tua história. Mas é o mergulhar e o permanecer na presença do Senhor. É isso que vai mudar a tua história. E Naamã entendeu isso. Ele sabia que a lepra poderia voltar. Ele sabia que outras coisas poderiam afligi-lo. Então ele parou e reconheceu que ele tinha ido buscar homens, mas que o que ele encontrou foi um Deus que tudo pode. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu quero dizer para você que o Deus que tudo pode está aqui. E Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer a diferença na tua vida. Ele quer transformar o cativeiro em bênção. Ele quer transformar aquilo que está destruído, que está apodrecendo a tua alegria. Ele quer transformar na verdadeira alegria. E Naamã pediu para levar terra dali e lá fazer um altar para adorar a Deus. Não venha na igreja somente para estar aqui e se encher. Não venha na igreja somente para receber, mas venha na igreja e leve essa paz com você para sua casa. Leve essa alegria para você, para onde você for. Não sinta a paz somente aqui dentro, querido. Isso é muito vazio, isso é muito vago, isso é muito passageiro. Mas leve essa presença com você. Leve essa presença, viva essa presença. Viva na direção do Espírito Santo. O que você precisa? O que você veio buscar nesta noite? O que você quer de Deus? Eu convido você a se colocar de pé. E convido você a colocar para Deus o que você quer. Naamã teve que sair da sua terra. Teve que sair da sua zona de conforto. Teve que sair do lugar aconchegante onde ele estava. Para receber de Deus. Quem sabe onde você está aí é um lugar de conforto para você. Quem sabe onde você está é um local onde você queria que a bênção fosse até você. Quantos médicos Naamã deve ter chamado na sua casa? Mas não resolveu. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. E tomar a atitude de sair da zona de conforto e dar o primeiro passo diante do Senhor.
e colocar diante dele o que você precisa para a sua história ser mudada. Colocar diante dele o que você precisa para que a situação venha a ser revertida. Para aquilo que era morte se tornar vida, para aquilo que era tristeza se tornar alegria. Coloque diante do Senhor. Busque enquanto pode achar. Busque enquanto é tempo. Se limpe enquanto pode. Porque vai chegar um dia em que vão arrancar os seus cabelos, vão se desesperar, correr de um lado para o outro, pedir para os montes para cair em cima deles, porque o Senhor já vai ter vindo e nada mais vai adiantar. Jesus tem voltado todos os dias para alguém. Se há alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus como seu Salvador, levante a sua mão. Se há alguém em nosso meio que talvez já tenha aceitado Jesus como seu Salvador, mas não tenha conseguido permanecer no caminho, por causa das coisas que aconteceram, das perseguições, das lutas, das dificuldades, não conseguiu permanecer, eu convido você a sair do seu lugar e vir à frente e se reconciliar com o Senhor. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você caiu, Ele está aqui com as mãos estendidas para te levantar. Não deixe para amanhã. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. E o meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim. Mas eu sei, não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio